Bom dia, galerinha da tribo de Judá. Hoje nós vamos aprender a lição número 3, que é Deus comigo, tá? Em Mateus 6, de 5 a 8, tá? Então vamos lá, abrir a palavra em Mateus 6, de 5 a 8. Então vamos lá, abrir a palavrinha do Senhor. Vamos lá, abrindo a palavrinha do Senhor, que é em Mateus 6, de 5. Que a tia tá perdida aqui. Mateus 6, eu tava em Marcos. Mateus 6, vamos lá, Mateus 6, de 5 a 8. Vamos falar como se deve orar. Então, hoje nós vamos falar sobre como o nosso meio de comunicação com o Senhor, que é oração. Então, como nós já vamos falar sobre a oração, nós vamos orar antes de começar a aula, certo? Então, vamos lá, todo mundo fechando o olhinho para a gente levar a Deus em oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, ó Pai, de ouvir um pouco da Tua palavra, Senhor, aprender, Senhor, mais um pouco de Ti, Deus. Senhor, convido o Seu Espírito Santo, ó Pai, para estar presente na aula, Senhor. Sabemos, ó Pai, que esse é um período apenas, ó Pai, que estamos cada um nas suas casas, Senhor. Mais breve, Senhor, estaremos juntos, Senhor, para partilhar mais de momentos agradáveis, Senhor, de comunhão, Senhor, juntos, Senhor. Senhor, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, nós vamos falar sobre esse segredinho aí, que é a oração. Então, a nossa senha secreta de hoje é oração. Então, nós vamos estudar sobre falarmos oração. Lá em Mateus 6, de 5 a 8, fala assim: Quando orares, não seres como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto recompensará. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar não serão ouvidos. Não vos ser semelhantes, pois ele, porque Deus, o Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. E aí nós vamos gravar o nosso versículo-chave, que é o Pai de vocês, que significa Deus, sabe o que vocês precisam antes mesmo que lhe pedirem. Aí o Juan vai falar assim: então eu não preciso orar, né? Porque eu já imaginei o Juan aqui perguntando. Então, tia, eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu preciso, então eu não preciso orar. Não, Juan, você precisa orar. Porque Deus precisa saber o que você necessita, precisa saber o que você quer. Ele precisa conhecer o seu coração. Então, lá em Lucas 18, de 1 a 8, está falando sobre a parábola do juiz iníquo. Disse Jesus uma parábola sobre o dever orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade e um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que tinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disso consigo. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, por não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considero, não diz este é o juiz iníquo? Não fará Deus justiça aos escolhidos e que lhe clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe será a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui a gente vai tirar
Não é a história do juiz. A gente vai tirar essa parte aqui. Não fará Deus justiça aos escolhidos, ao que clamam dia e noite, embora pareça demorá-lo em defender? Digo-vos, depressa lhe fará justiça. Contudo, que vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui tinha uma viúva que ela tinha uma causa e o juiz não queria julgar. Só que aqui a gente vai falar assim, nós temos uma causa, nós temos um problema, algo que o homem da terra não quer julgar, mas nós queremos que Deus seja justo. Então nós vamos confessar o nosso problema, a nossa injustiça, a nossa causa a Deus. Então nós vamos entrar em oração, que Deus ele é justo e ele vai julgar. Ele vai colocar tudo em pratos limpos. Às vezes nós vamos lá, temos uma briga com um coleguinha e tal, ficou algo mal atendido, a gente não consegue colocar as coisas no branco, mas aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. Senhor, aconteceu assim, 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 e Deus, num determinado momento, ele vai esclarecer tudo, né? Então, aquela amizade que estava toda embolada, toda intrigada, no certo momento, Deus vai colocar tudo em pratos limpos, né? E a sua amizade vai se tornar limpa de novo, vai ser uma amizade agradável novamente. Porque Deus é um Deus da justiça. Então, a gente tem um advogado que é Deus, né? E em Lucas 6:12, fala assim também. Então, nós vamos descobrir que Deus é um Deus justo. Então, nós podemos orar porque Deus é justo. Deus, ele não fica só julgando, fulano tá certo. Não, Deus é justo, ele conhece tudo. Então, nós oramos para Deus fazer justiça sobre as coisas, certo? E em Lucas 6:12, fala também assim, ó. Naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar, passou noite orando a Deus. Né? Isso aqui, quem orou foi um dos discípulos, tá? Naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então você pode passar também, fazer uma vigília, né? Uma vigília de oração, orar. E a oração não é só pedir, então você pode fazer uma vigília de oração, de agradecimento. E em Lucas 22:41, fala também assim. Ele, por sua vez, se afastou a cerca e tirou a pedra dos joelhos e orava. Então, você pode orar também de joelhos. Então, você pode orar à noite, você pode orar de joelho. Em João 17, fala também assim sobre a oração. Então, a gente já estamos aprendendo que Deus ele é justo. Eu posso orar de noite, eu posso orar de joelhos. Eu posso orar sentada, tia? Posso. Eu posso orar em pé? Posso também. Então vamos lá. E João 17:1 fala assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então, quando nós recebemos algo que nós oramos, pedimos a Deus, quem está sendo glorificado? É nós? Não, é Jesus que está sendo glorificado. Então nós devemos também glorificar a Deus nas orações, devemos adorá-lo. Em Lucas 11, fala o que também sobre a oração. Vamos lá, Lucas 11, aqui na palavra aí. Lucas 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em um certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então
Ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, o pão nosso cotidiano dai-nos no dia de hoje e perdoa os nossos pecados, pois também são perdoados os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então aqui Jesus também ele ensinou os discípulos que como deveriam orar. Então aqui nós oramos porque nós acreditamos que Deus é um Deus justo. Nós podemos orar à noite, nós podemos orar de joelhos, sentados, isso aí não importa. Nós podemos orar em secreto, nós podemos orar nas praças? Podemos, mas não é aconselhável pela palavra do Senhor, certo? Se nós formos para se aparecer, não é aconselhável. Então vamos lá, conectando. Certa vez Jesus subiu ao monte e lá ensinou muitas coisas às pessoas que estavam lhe ouvindo. Os evangelhos registravam o ensinamento desse dia. Conhecido como o Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre o reino de Deus e como devemos viver para fazer parte desse reino maravilhoso. Muitas pessoas naquela época se julgavam muito religiosas ou melhores que as outras. Pessoas que gostavam de se aparecer, fazendo em locais de visibilidade. Eram celebridades, se tratando de oração. Nesse sermão, Jesus ensinou sobre a oração, para que serve, como devemos fazê-la. Muitos religiosos, naquela época de Jesus, oravam em público para que demonstrar o quanto eram bons e fiéis a Deus, para mostrar que eram superiores às outras pessoas, mas Jesus sabia que eles estavam com um coração distante de Deus e da sua vontade. O objetivo não era conversar com Deus no seu sermão do monte. Jesus criticou essa atitude dos fariseus e chegou a chamá-los de hipócritas, significa de falsos, pois quando oravam procuravam as posições de lugares que pudessem ser vistos, em pés nas sinagogas e no canto das praças. Então, Jesus ensinou aos discípulos sobre a importância da oração. Ser como uma conversa mesmo com Deus. É um sinal de relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Ensinou aos discípulos e ao povo que ao orar é uma ação que se faz com o coração e a mente concentrado em Deus. E é como que estamos conversando, por isso a nossa atenção deve estar nele e não nas pessoas. E ele diz que é ideal fechar a porta do quarto e sozinhos conversar com Deus. Nem todo mundo tem um quarto, só para ficar sozinho, sem ninguém para incomodar, certo? O texto quer dizer que precisamos separar um tempinho, pode ser um tempinho de 5, 10 minutos. Só um tempinho para ficarmos a sós, para estarmos em oração. Pode ser num quarto, na sala, no banheiro, pode ser na escola, no recreio, mas precisa ser um momento em que você saia da agitação e se concentre em seu coração e fale da sua forma sincera com Deus. O teu momento de falar é como Ele conhece o teu coração, sabe o que você está passando. Outra coisa que Jesus destacou é que não precisamos ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo na oração. Os fariseus faziam isso, escolhiam palavras bonitas, ficavam repetindo, sem nem querer refletir o que estavam falando. Jesus disse que eles estavam dizendo palavras inúteis, repetitivas e que demonstravam uma espiritualidade vazia. Jesus nos ensinou que Deus conhece a nossa vida e que tudo o que necessitamos, antes que mesmo que a gente peça. Então, não precisamos ficar repetindo várias vezes as mesmas coisas, achando que Deus não ouvirá. A oração não é apenas para pedirmos as coisas, mas podemos fazer uma oração, é muito mais que amizade, é um relacionamento com Deus, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Durante a oração, podemos apresentar a Deus nossos pedidos, agradecer as bênçãos recebidas, louvar a Deus, receber força, renovar a nossa comunhão, desfrutar da companhia dele
E esse é o propósito de Jesus quando nos convida a entrar no quarto e fechar a porta e falar com Ele. Então, a oração é uma ação onde o nosso coração tem que gerar sinceridade. Então, você pode pegar no momento, quando a gente fala assim, vamos fazer uma devocional. A maioria das crianças fica, o que é devocional, tia? Devocional é você pegar, um exemplo, eu vou pegar um salmo, né? Eu abro a Bíblia em Salmos. Então, eu vou ler uns salmos aqui, vou entender da forma que Deus vai falar comigo naquele exato momento, né? Abri a palavra de manhã, eu li uns salmos e vou fazer uma oração, né? A oração pode ser de agradecimento, pode ter pedidos, pode ter gratidão, porque você pode agradecer a Deus. Somente pegar uma oração e agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pela família, pelo pai, pela mãe, por tudo que você tem. Então você vai fazer só uma oração de agradecimento. Ou você vai fazer uma oração de pedidos, né? Você vai colocar aí a sua família para Deus abençoar, seu amigo para Deus abençoar, né? O dia que você está com aquela prova lá, com o coração aflito, Senhor, peça a Deus entendimento, o Senhor vai dar entendimento. Mas não precisa ficar pedindo tantas e tantas vezes as mesmas coisas, porque Deus ele não é um Deus que é burro, Deus é um ser inteligente. Então, uma oração que você faça clara com ele vai entender. Então, não é necessário ficar pedindo todo dia a mesma coisa. Eu posso fazer, tia, uma oração e esquecer? Pode. Eu posso fazer uma oração, pedir a Deus algo e não lembrar mais? Posso, porque Deus ele vai lembrar. E no momento certo, se for do agrado do Senhor, se aquilo que você pediu estiver dentro do propósito de Deus, Ele vai te conceder o pedido. Mas também não adianta pedir, Senhor, eu quero que a minha amiguinha caia da escada e quebre a perna. Isso Deus não vai conceder jamais, porque isso não gera bondade no coração do Senhor. Então, aquilo que você for pedir, se tiver de acordo com os planos de Deus, com acordo com o coração do Senhor, Ele vai conceder, tá? Então, assim, nós precisamos acreditar que Deus é um Deus justo, então Ele vê tudo e todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Nós precisamos entender que Deus nos ouve em qualquer lugar, mas é necessário a gente ter um tempinho para Deus, nem que for de 5, 10 minutos, para ter um momentinho com Deus ali, né? Conversarmos com Ele, falar como foi o nosso dia, porque às vezes Ele quer ouvir como foi seu dia, o que te deixou alegre, o que te deixou triste, né? E hoje nós estamos comemorando a Páscoa também, então hoje nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente. Você vai pegar uma folhinha aí de sulfite, uma folha de caderno e vai fazer um cartão da Páscoa. Tia, o que eu vou fazer no cartão? Você vai dobrar a folhinha aqui. Aqui você pode fazer a ovelhinha, né? Que é o cordeiro. Posso fazer a cruz. Posso fazer... O que também representa a Páscoa? Jesus, lembra lá da musiquinha? Ele é o pão e o vinho. Então eu posso desenhar o pão, posso desenhar a uva. E dentro do cartão eu vou escrever uma mensagem para um dos amigos da igreja, né? Do amigo aqui, ó, da sala Tribo de Judá. Mas não vale colocar o nome. Então eu vou escrever uma mensagem lá. Feliz Páscoa, Jesus ressuscitou, estou muito alegre. Alguma coisinha aí que venha da cabeça de vocês. Vocês vão fazer esse cartão bonitinho. Hoje a Lilica vai estar passando, vai entregar uma surpresa para você. E ela vai estar pegando esse cartãozinho. Conforme ela vai pegando o cartãozinho, ela vai trocando o cartãozinho e vai entregar para os outros amigos. Aí quando você abrir a surpresa, você abre o seu cartãozinho que você ganhou, posta aí no grupo da Tribo de Judá e no Crescendo para Jesus, lê o cartãozinho e através da letra a pessoa vai falar, o cartão foi meu, tá bom? É uma forma de falar assim, eu lembrei de você nessa Páscoa, tá bom? Beijo para todo mundo, tenha um bom dia e todo mundo aí tendo um tempinho aí de 5, 10 minutos orando a Deus, agradecendo
Não vou falar hoje sobre a Páscoa, porque no início da ideia a gente já falamos que Jesus, Deus, ele tem um plano da salvação para todos nós, através de Cristo, que foi o plano da salvação. Então, vamos guardar aí hoje, ficamos mais que contentes, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. Amém?